Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet em parceria com o Roteiro Blumenau Gastronômico. Estamos aqui para entender, né, um pouco mais aí das histórias por trás dos estabelecimentos participantes aí do roteiro, né? São 32 estabelecimentos. E aí a gente gosta, né, de saber como é que foi o início desses empreendimentos, um pouco da história de bastidores, história dos proprietários, né, que todo mundo tem uma história, todo mundo carrega uma história e a gente gosta de saber um pouco mais sobre isso, né? Então já siga aí o @Blumencast, se inscreva no nosso canal, episódios diários aí até a gente finalizar todos os participantes. Não esqueça que o Roteiro Blumenau Gastronômico vai até dia 17 de setembro. Então também siga o roteiro, né, que é o @Blumenau Gastronômico. Lá você vai conhecer os 32 estabelecimentos participantes e também os seus respectivos pratos, tá certo? Se inscreva então no nosso canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui a crescer e a levar um pouco mais, né, o nome de Blumenau para as pessoas aqui da nossa cidade. Siga o @Blumencast, lá a gente também dá várias dicas gastronômicas, a gente visita vários lugares legais, inclusive já visitamos esse lugar que a gente vai conversar um pouco mais aqui. E sempre tem muitas novidades, todo dia tem vídeos, tem conteúdos, tem postagens novas lá, um pouquinho da nossa vida pessoal nos stories, e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos que vamos, né, pro episódio. Hoje a gente vai conhecer então Cristiano do Black Concept Bar. Seja bem-vindo, Cristiano. Boa tarde, André, tudo bom? Obrigado pelo convite, né, primeiramente. Então hoje a gente veio através da parceria com o Roteiro Gastronômico, né, fomos convidados a participar pelo primeiro ano de Black, né. Então, contar um pouquinho da história, de como começou, tirar algumas curiosidades também de vocês aí. Com certeza, cara. E quando a gente foi lá, né, a gente se encantou bastante, assim. Pra quem não sabe, fica ali na Floriano Peixoto, né? Isso. E ele tem todo um conceito, né, de Grécia, né, gregos, drinks e tal, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu lembro que quando a gente conversou lá, tu falou um pouquinho sobre a tua vida, né? Que tu tens uma profissão totalmente diferente de gastronomia, né? Exatamente. O que tu faz, o que tu fazia? Inclusive o André, o Blumencast foi o primeiro portal, digamos, de publicidade que a gente acabou fazendo junto, né? Fizemos uns videozinhos que ficou bem interessante na época, né? Verdade, então foi bem bacana, deu bastante repercussão, né? Onde a gente focou nos diferenciais lá dos nossos produtos, né? Sim. Mas como o André falou, eu não sou da área de gastronomia, não era, né? Eu sempre trabalhei, sou formado em engenharia elétrica, trabalhava numa empresa de motores elétricos de Timbó. Vim para Blumenau, morando no ano passado, aí surgiu uma oportunidade, na verdade, né? Eu não tinha planejamento nenhum de abrir um restaurante, né? Não foi algo que eu planejei, por exemplo. Então, Tu nasceu em Timbó? Eu sou natural de Benedito Novo, depois morei por 10 anos em Timbó e agora estou 1 ano e meio morando em Blumenau. Beleza. Então foi numa oportunidade, né? Não tinha planejamento na época. Existia onde hoje é a Black, existia um outro bar que eu frequentava, inclusive, participei da inauguração, tudo na época. E aí um dia eu tive indo lá almoçar, o bar estava fechado, questionei, que daí tinha uma amiga minha em comum dos antigos proprietários lá. Eu questionei, o bar tá fechado, o que será que aconteceu, né? Fomos questionar e eles tinham realmente fechado ele para venda. Então, falaram, a gente tá vendendo ele, se souber de algum interessado. E aí eu sempre tive muita curiosidade, assim, nas coisas, né? De querer saber um pouco mais, ir a fundo. Então, a gente pediu para agendar uma visita com eles e ter mais informações. Aí fui lá conhecer o lugar, o espaço, que eu já gostava, né? E aí foi aonde que começamos a fazer proposta e chegamos a fechar uma compra realmente que eu fechei com eles do antigo estabelecimento. Só que a ideia inicial era manter o lugar, manter o nome, manter o cardápio, só sob nova direção. Sim, né? Só reabrir a porta. Só reabrir a porta. Só que nesse processo todo teve várias situações ali que não eram conforme eu esperava. Eu resolvi abrir um outro CNPJ para evitar problemas, né? No meio do caminho pensei, tem que, então já que está sendo começado, estou no centro de Blumenau, numa região que está crescendo no ramo de gastronomia, então
vou tirar os pontos negativos, vou fazer algo do zero praticamente. Então foi onde que eu decidi também a criar um novo nome, começariamente uma identidade. E aí na escolha do nome foi justamente pensando o que traria de referência ao cristiano, quando falar uma característica, que remete a algo do cristiano. Então foi onde que chegou no Black. E quem me conhece sabe que eu realmente praticamente só ando com roupa preta, ou carro, apartamento, qualquer coisa, eu vou sempre ter a preferência pelo preto, né? Tu então queria até adotar um gato preto, né? Porque ele viu os nossos gatos aqui, ele falou, eu queria esse gato preto aqui, já ia levar o Fritz aqui. Então, aí foi criado... E por que, cara, da cor preta, assim, desde pequeno, ou tu começou de um tempo pra cá? Eu sempre gostei, assim, né? Tanto que na época tinha até uma novela, acho que tinha o tal do Comendador lá, que se vestia totalmente de preto ali, na época eu assistia quando eu era criança. Pessoal, eu quero ser que nem esse cara aí, andar todo de preto, e aí sempre as minhas preferências é pela cor preta, né? Então foi criado o nome Black justamente por isso. Concept para justamente a gente criar uma identidade, um conceito diferente de outros lugares, né? Com uma modernidade e tal. E aí bar, né, para remeter justamente ao que a gente oferece lá, que é o principal, era para ser drinks, mas hoje a gente tem a parte de gastronomia bem formada já, a gente evoluiu muito, porque como eu falei, a ideia justamente era pegar o bar que tinha, o cardápio que tinha e drinks e só tocar, digamos. Só que a gente foi mudando os detalhes, então parte de comida a gente iniciou realmente com uma base do que tinha, mas foi criando particularidades e identidades nossas. E hoje a gente já transformou também o cardápio todo praticamente, né? Drinks da mesma forma, então a gente criou tudo do zero. Então foi basicamente isso que começou o nome. Chamei o meu amigo que é arquiteto lá de Timbó, que já tinha feito trabalho para mim, para dar umas ideias de pintura só em algumas paredes e reformas. Que cor que é as paredes internas? É preto. Então, só que daí ele veio, como ele tem também a mesma linha de pensamento que a minha, a gente nessa questão de cores, ideias e tudo. Aí ele acabou fazendo muito mais do que eu pedi, então me apresentou um projeto totalmente diferente do que era para ser. Então a gente mudou basicamente tudo, né? Iluminação, decoração, pinturas, tudo. Então acabou saindo fora totalmente do que eu planejei. Não foi só reabrir a porta, Não foi né? só. Então, tanto que na época a ideia era abrir antes da Oktober, né? No desfile da Oktober. E não deu porque a gente acabou querendo mudar tudo e fazer totalmente uma identidade nova. Então a gente acabou demorando mais do que o planejado. Aí nesse meio do caminho ele colocou pedia como eu queria, mais ou menos. Ele colocou uns quadros, que eu pedi, eu queria um quadro preto com branco. E ele colocou um quadro com um deus grego, que é o quadro principal que a gente tem. Que é do Zeus? Que é o do Zeus. Daí eu curti muito essa ideia e eu pensei, se a gente fizer isso aqui, só que daí colocar vários quadros, detalhes e trabalhar numa temática diferente, por exemplo, né? Então foi aí que começou, através de um quadro que ele colocou de decoração no projeto. A gente curtiu a ideia. Não foi, digamos, uma vontade tua, alguma coisa relacionada à Grécia e tal, inicialmente, não. Eu queria sair do conceito só do que já tinha na região, então eu queria fugir um pouco do que já tinha. Então eu curti a ideia e a gente falou, aí começou a trabalhar o projeto em cima disso. Então a gente colocou os quadros de outros deuses lá, no banheiro também tem. E aí, Medusa no banheiro, né? Na Medusa também tem, daí tem o Apolo também, então a gente trabalhou em cima disso. Aonde que a gente fala que hoje tem o mistério dos deuses, né, lá na Black, por exemplo. Então, em cima dessa identidade criada, daí a gente começou a desenvolver o cardápio. No cardápio, hoje, os nossos drinks da casa, né, que são os principais lá, os drinks conceitos, são todos os deuses gregos, que são 12, né? Então, cada drink a gente tem o Zeus, tem o Poseidon, tem a Hera, a Afrodite. Então, cada um a gente trabalha nessa linha da mitologia, com uma apresentação também de copo totalmente diferenciada, né? Que são taças remetendo a cálices ou algo nesse sentido. Que no caso que a gente foi lá, a gente pediu, acho que a Afrodite. O Afrodite, numa cabeça de deusa, a cabeça da branca, Afrodite, né? Justamente. E a gente pediu... Pode falar.
Aí o Poseidon e o Zeus, por exemplo, são em cálices, né? Então tudo remetendo a alguma taça diferente, por exemplo, para associar alguma coisa daquele deus, né? Sim. Por exemplo, aí tem a sangria Dionísio, por exemplo, que Dionísio era considerado o deus do vinho, da festa, da farra, então é uma sangria que é a base de vinhos, então a gente tudo tenta remeter a alguma características disso, né? Sim, eu lembro que o que eu tomei era não sei qual que era o nome do deus lá, mas era um black, assim, que era feito com carvão ativado. Isso. Porra, muito massa e gostoso. Esse daí, inclusive, é o drink da casa. Daí ele não leva o nome de Deus, porque ele é o drink Black Concept, né? Que, então, justamente, a gente queria criar uma identidade para o bar. Então, um drink tem que remeter algo do bar, propriamente, que é o drink Black Concept, que ele é feito com um carvão ativado, né? Então, é um drink diferente do que tem na região. Também, né? A gente vai à base de espumante e gin, que foi criado um drink justamente para tentar agradar o máximo de paladar possíveis, fazer um drink equilibrado, né? Então, a gente chegou nessa receita propriamente. Massa. E com a cor preta justamente para remeter. O mesmo acontece daí na parte de comidas, né? Então a gente tinha, né, a bagagem lá do que o bar já oferecia antes. Mudamos praticamente tudo, desde a forma de apresentação, ou, né, fomos incrementando. E aí criamos também um prato que seria remetendo ao nome da Black, que é os Mini Hambúrguer Black. Ah, verdade. Eu já tinha visto referências em outros lugares que eu curti, então a gente serve 3 mini hambúrguer, cada um com uma carne e um recheio diferente. E só que o pão é preto. Que não é queimado, né? Não é queimado, que às vezes o pessoal pode achar, né? Pô, não, teve umas criancinhas às vezes que chegam lá, mãe, mas veio queimado meu pão. Não, é só preto, né? Só preto, o gosto é igual do branquinho, exatamente, né? Então a gente tem um prato principal ali que é o gel que a gente praticamente mais vende, que é justamente pelo diferencial, que é o Mini Hambúrguer Black. E o drink Black Concept, né? Fora os outros. Daí, além dos drinks dos deuses gregos, a gente tem mais de 60 opções de drinks na carta, né? Então, desde os mais variados, com gin, com vodka, com rum, com tequila, enfim, uma variedade, né? Com espumante. Então, hoje, até o diferencial lá da nossa casa justamente é, digamos, tentar entender o gosto do cliente. Por isso que a gente tem uma assertividade muito maior que outros bares, por exemplo, do cliente vir e gostar. Porque como a casa é pequena, a gente tem uma certa... Um atendimento mais personalizado, né? Onde que o barman consegue fazer o atendimento, o garçom, eu propriamente estou quase que todos os dias lá. Então, o cliente já fala para mim, eu gosto de drinks com vodka, um drink mais doce ou mais cítrico, mais refrescante. Então, a gente é quase certo que a gente vai acertar pelo menos 90% do gosto dele. Então, ele não vai sair com uma insatisfação, digamos, que bebeu um drink... Que não queria. Não queria, né? Porque às vezes não é que o drink seja ruim, é só que ele não acertou na escolha, por exemplo, né? Para outra pessoa seria um drink perfeito, por exemplo, né? A gente até tá com foto aqui, né, Cristiano, do bar, né, de dentro ali e tal. Então tem um... Ali as cabecinhas dos copos lá da Afrodite, aqui, ó, que né? A gente tava falando, exatamente. Ó, que legal aí, aqui, né, uma escultura, né? Remetendo à Grécia aí também. Então, as garrafas aqui é muito bonito lá por dentro, cara. Quem não conhece tem que ir lá mesmo, porque é show, cara. É tudo muito, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem arquitetado mesmo. Ali teu amigo acertou em cheio, assim, cara, na decoração. Inclusive tem aquele espelho, né, o infinito, né? Isso, a gente galera bate muita foto lá, né? A ideia era justamente trazer uma linha de modernidade, né? Tanto na parte de LED, iluminação, assim, para criar umas linhas de moderno. E aí o espelho justamente é para ser algo instagramável, né? Então a gente criou aquele espelho lá com as linhas também, linhas retas, né? Que tem outros lugares que existem com um LED pontilhado, mas a gente queria trazer a mesma identidade da iluminação do teto. Então a gente criou ele com uma fita de LED contínua e ele dá aquela sensação de profundidade. Então a pessoa tem que entrar no bar, fazer o pagamento e lá ela se depara com aquele espelho. Então hoje que a gente tem várias fotos e postagens, por exemplo, das pessoas que acham ao máximo, por exemplo, aquela foto. Chama ali, muita né? atenção, com Exatamente, certeza. Como é que é a questão ali hoje, como é que tá hoje a questão de música? Porque eu já vi, né, que às vezes tem DJ, né, e como é que tá hoje, assim, lá? A identidade daí também desse conceito que fala, né, que eu particularmente sou muito fã de música eletrônica, né, então o conceito da casa justamente é esse, trazer essa linha de música eletrônica. Legal.
Então a gente abre o bar a partir de quarta a domingo. Esse é o horário de atendimento mesmo. Isso, Segunda horário de e atendimento. terça não está aberto. Segunda e terça é fechado, então Beleza. a gente abre na quarta e no domingo. Tá. Agora começamos a abrir com almoço executivo, nos dias de semana. Tá. Quarta, quinta, sexta e sábado, meio-dia, com almoço executivo. E à noite, daí a parte de bar, com um cardápio normal e pratos também, né? E aí a música ambiente, ela sempre vai ser eletrônica, né? Que é justamente para criar aquele aconchego e identidade ali do bar. E toda sexta e todo sábado daí tem DJ, daí com música ao vivo. Daí, no Sexta caso, e sábado né? tem Sexta e sábado à noite, DJ daí. Tem né? DJ, Isso. massa. Ali, além do... Tu falou muito do hambúrguer, que deve ser o carro-chefe ali, né? Os mini hambúrguer, né? Isso. Mas tem... Tu consegue contar pra gente outras... Sim. outras... Quando começou, daí que eu falei, a gente pegou o que tinha antes, eu fui me adaptando, né, com o que tinha para conseguir entregar, mudamos algumas coisas e depois, ao decorrer do tempo, a gente foi aperfeiçoando o cardápio. Então, hoje a gente a gente trabalha basicamente com tábua de frios, saladas. Então tinha a salada grega, que era uma salada típica da Grécia também, apesar de não ter muita demanda, então a gente acabou vai migrar só para Caesar agora. Tábua de frios, brusquetas, dadinhos de tapioca, porções de mini bolinhos, mini pastéis, camarão, costela desfiada, queijo brie. O choripan também, que não é muito conhecido aqui, né? Um prato típico do Uruguai, a gente incrementou ele e fez algumas mudanças, então é um prato bem aceito ali também. Além disso, dei o mini hambúrguer, black, e aí com o passar do tempo a gente percebeu que o bar ele não estava sendo só visto como um bar, por exemplo, de boteco, que era inicialmente a ideia, ele estava sendo criado essa identidade, então a gente foi aperfeiçoando essa culinária. Então hoje a gente tem pratos à la carte, que justamente um deles foi o que a gente colocou e participou ali no roteiro gastronômico, e que queria justamente trazer alguma diferenciação de outros lugares, por exemplo. Então, o que a gente trouxe ali? É o único bar, praticamente, restaurante de Blumenau que serve filé de truta, né, que é um prato... Peixe, ele é justamente típico da Grécia, né, do Mediterrâneo lá. Então, a gente quis trazer algo, digamos, de um prato para agradar o paladar da grande maioria, o prato que é esse e o prato de filé de truta, né? Massa. Então, praticamente, somos o único bar e restaurante de Blumenau que serve um filé de truta. Que legal, né, com as opções, daí a gente tem molhos de gorgonzola, maracujá, esse é de mostarda maracujá, e mel. por ser amarelo assim? Não sei. Esse aqui é de gorgonzola. Esse é gorgonzola? Esse daí a gente serve ele com um purê de batata, que a Dani, que é a nossa chefe de cozinha lá, faz com o maior capricho, tudo. Nossa. E ou a rosa grega também, que para justamente remeter a alguma coisa mais peculiar da Grécia, né? Então a gente tem essas opções. Aí servimos também um filé mignon, também com molho gorgonzola ou molho madeira, com os acompanhamentos também, ou arroz grega ou purê de batata. Daí recente agora, por Blumenau gostar muito também de carne de porco, a gente também está servindo uma panceta suína, que a gente faz ela pururuca, e serve com um molho de maracujá ou abacaxi com bacon. Também diferencial, assim, para sair do comum, assim, de encontrar em outros lugares, né? A gente sempre tenta trabalhar e trazer coisas diferentes para não entrar no mesmo que os outros também já fazem, por exemplo, né? Exatamente, tem que ter um diferencial, né? Exatamente. Então, e hoje, já, digamos, que antes era teoricamente para ser um boteco, que o pessoal vinha beber e comia um petisco, ele já está voltado mais para a linha da gastronomia também, que a pessoa vem, senta, pede um filé de truta para jantar, pede um filé mignon, uma panceta, né? Porque no início a gente colocou esses pratos somente para o fim de semana para o almoço, tanto no sábado quanto no domingo. Mas a aceitação foi muito boa e a gente conseguiu adequar a cozinha, então hoje eu consigo ter ele todos os dias no cardápio, tanto que a gente vai mudar a partir da semana que vem o cardápio, então ele já vai entrar no cardápio novo, né? Como sendo um item de todos os dias, por exemplo, né? O filé de truta, filé mignon e a panceta suína. Bacana. E a cozinha fica ali também? Fica Tudo ali, né? Que, né, tipo assim, se tu olha, parece pequeno, né? Caber até uma cozinha lá, né? Mas A gente tem a parte interna ali, ela comporta até 25, 26 pessoas sentadas na parte de dentro do bar.
E na parte de fora, ali na calçada, nessa região ali, a gente consegue daí estender isso para até 10 mesas lá fora. Então eu consigo comportar de 30 a 40 pessoas se precisar lá fora. Sim, que é bem legal ali, né, cara? Essa parte de fora ali também é uma coisa que o Blumenauense tá gostando muito, né? Que é realmente o botecar, é conversar com os amigos, é ter uma comida boa, um drink, uma cerveja, um chopp. Um lugar aberto, né? Um lugar aberto, gostoso como é o centro de Blumenau, né, cara? Então... Tanto que no domingo, né, ali tem a prefeitura fecha ali a rota de lazer, então já fecha ali no começo da Floriano, e aí no domingo a gente acaba colocando as mesas ali na rua mesmo, né? Então, tendo mesa espaço, no domingo, né, hoje a gente, graças a Deus, já está conseguindo ter lotação máxima ali no domingo, né? Demorou assim pra gente ter essa visibilidade, mas no domingo, tendo mesa disponível, a gente consegue suprir esses lugares ali, né? Legal, eu ia mesmo te perguntar em relação àquela via gastronômica que tem se formado ali, Curtieri, em Floriano Peixoto, né? Sim. Tu consegue perceber, porque tu tá há quanto tempo com o Black aberto? A gente tá 10 meses agora. 10 meses, né? Então, tipo, é novo, mas tu já tens um breve histórico, né? Dos meses aí e tudo mais. Tu tens percebido assim essa evolução? O público dali é um público assim, digamos, fiel? É um público que é exigente também? Sim, aí é uma coisa que justamente a gente percebeu na Black, né, propriamente, porque começamos com a ideia de ser um boteco de que pegasse um público que vem para happy hour ou algo assim com desconto. Mas fizemos várias promoções, inclusive no início, né? E hoje o nosso público, ele não é um público que vem atrás de produto barato, por exemplo, ou muito promoção. Ele vem justamente pelos diferenciais que a gente oferece na casa. Então, porque viu uma foto do drink legal lá no Instagram e a gente tem muito através de indicação, né? Pessoas que vêm até a casa e divulgam para amigos. Então o pessoal gosta, digamos, do que a gente apresenta de diferente, seja esses pratos ou a forma que a gente apresenta as outras porçõezinhas também e os drinks de diferencial, né? Então às vezes quando eu faço promoção de happy hour ou promoção de gin em dobro, a maioria das pessoas que vêm naquele horário, elas não optam pela promoção do dia, mas elas já iriam de qualquer forma, e aí acabam pegando outros itens para experimentar coisas diferentes, né? Então o nosso público ali hoje, ele é um público que vem através do diferente, por exemplo. Legal, né? da proposta diferente, que é uma proposta diferente mesmo, né, cara? Ali na região mesmo, acho que tá em toda Blumenau, né? Exatamente. Então demorou para a gente conseguir formar essa clientela, né? Por estar ali inserido e ser pequenininho na frente. Até quando que o pessoal vem pela Kurt Ehring e acaba olhando para a esquerda, não percebe que tem um bar ali, né? Então a gente tem essa dificuldade um pouco por conta de ser um pouco um ponto cego ainda nessa esquina. Mas a gente já conseguiu criar uma clientela hoje, né? E oferece um produto diferente, então tá tendo uma repercussão boa. O teu também, um outro desafio, né, cara, que o blumenauense, que é um ponto às vezes, né, primordial para alguns blumenauenses, é a questão do estacionamento, né? Sim. E isso, né, talvez tu terias mais público se tivesse, mas também o lugar é importante, né? Exato. Que é a questão das mesas, da calçada, né? Então, exatamente. Às vezes, é o bônus e o ônus, né? Hoje é um pouco difícil por conta disso, assim, para estacionar ali realmente é impossível. Então tem 3 estacionamentos próximos que facilitam isso, por exemplo, né? Talvez se fosse um outro ponto com estacionamento próprio, seria talvez um pouco mais interessante também, né? É muito cedo para te perguntar se tu imagina talvez indo para um outro lugar, tu ainda quer trabalhar mais. Nós temos uma ideia, que, né, a minha ideia foi sempre de conseguir lotar, por exemplo, e ter todos os dias praticamente uma clientela fixa ali, de lotação máxima, para daí sim, a partir dali, providenciar e procurar um lugar maior, né? Mas a ideia justamente é que seja algo que a gente consiga dar conta, vamos supor, de fazer esse atendimento mais personalizado e tudo mais, então seja com reserva ou algo nesse sentido, né? Por exemplo, que a gente consiga, vamos ter um espaço menor, mas que a gente consiga manter o mesmo padrão de atendimento, de serviço, de produto, por exemplo, né? Porque hoje eu prezo muito pela questão das 3 áreas, que eu falo 3 áreas, né? Lá dentro, que uma delas é a cozinha, que é a chefe Dani,
Então ela preza muito pela questão ali de entregar um produto de excelência, né? Tem que ter a comida realmente que agrade a paladar. O drink, que é a parte base ali, digamos, da casa, então eu tenho que ter uma apresentação e entregar também algo propriamente 100%, né? E hoje, graças a Deus também, eu consegui uma pessoa, que é o Leandro, que faz esse trabalho muito bem. Legal. E mais importante ainda é o atendimento, que hoje faz a pessoa voltar para casa, por exemplo. Então hoje também estou com o Victor lá, que a gente consegue fazer um atendimento também diferenciado, né? Dar uma atenção especial. Porque a gente sempre fala, a pessoa ela vai, vamos supor, vai para um restaurante, ela comeu bem, pode ser a melhor comida do mundo, mas ela foi mal atendida, ela não volta. Sim. Só que se ela foi para um restaurante que ela comeu algo que não gostou muito, mas ela foi muito bem atendida, ela vai voltar para experimentar outras opções, por exemplo, né? Então eu falo muito que a gente tem que as 3 linhas lá tem que trabalhar muito à frente, né? Todas elas, para entregar todas algo 100%, porque senão a gente acaba pecando e aí não serve, digamos, não vai dar muito certo, né? Verdade, cara. E deixa eu te perguntar, Cristiano, tu continua trabalhando como representante da... Eu saí recente agora, até inclusive no mês passado. Até então, desde novembro do ano passado que a gente abriu a Black até no mês passado, eu ainda fazia parte, né? Eu trabalhava como representante comercial. E aí a parte da noite, daí eu dedicava mais ali ao bar, né? E os fins de semana também, praticamente todos eles eu estava. Aí agora recente, daí acabei saindo lá da outra empresa, hoje estou mais focado aqui 100% no Black, né, cara? na Black. Que acho que é uma coisa meio que natural, assim, né, cara? Chega um momento que tu vê que o teu negócio está dando certo, por que eu não vou então me dedicar ainda mais, né? Exatamente. Negócio, né? Então hoje, tanto que hoje, daí a partir dali que a gente abriu para almoço também, né? Que daí eu consigo me dedicar mais também, tanto para a parte de criação e definições, né? Porque a Dani, ela é a cozinheira, mas a gente sempre trabalha junto, né? Eu trago as ideias para ela, e ela vê da melhor forma que é possível a gente executar dentro da nossa realidade, né? Sim. Porque não é tudo que eu consigo. Exatamente. Hoje até tu me pediu antes da cozinha, ela fica ali, só que é uma cozinha, digamos, pequena, né? Eu não consigo fazer todo tipo de produto que eu gostaria lá dentro. Ela tem algumas limitações, então a gente tem que adaptar. E ver se ela consegue viabilizar aquela tua ideia, né? Justamente, porque às vezes eu consigo colocar 20 opções de pratos lá. Só que para executar isso eu preciso de armazenamento, eu preciso de um fogão diferente ou algo assim, e tempo, então acaba conflitando mais do que propriamente ser algo diferencial. Então vai acabar demorando para entregar. Então tudo isso a gente pensa, tem que trazer para nossa realidade lá dentro do que é possível para entregar algo bacana lá para o cliente, por exemplo, né? E é a primeira vez que tu tá participando do roteiro, porque exatamente tem 10 meses, né? O outro tu não teve nem tempo de participar, o outro a gente já nem tava, e né? O que tu tá achando de estar participando do roteiro? Gostamos bastante, até veio através da Dani, né? Que a Dani é a chefe de cozinha. Falo chefe, mas ela tá fazendo a faculdade de gastronomia ali no IGA. Então ela me trouxe essa proposta ali, né? Pra gente participar. Eu não morava em Blumenau, então eu não conhecia, digamos, esse meio, por exemplo, antes. Então ela me apresentou, eu achei bacana, então a visibilidade para a gente que está iniciando, ela é muito boa, tanto que no dia ali da apresentação do roteiro gastronômico, a gente levou o prato, a maioria das pessoas não conheciam o bar, né, e ficaram encantados justamente pelo diferencial, pela apresentação, por ser algo diferente. Então a visibilidade nesse meio, vamos supor, é algo bem positivo e que a gente está bem contente com o resultado. Legal, né? Porque é isso, né, cara? Todo mundo sai ganhando, né? Vocês tornam o negócio, né? O teu negócio melhor, mais visto. As pessoas acabam conhecendo uma opção que talvez elas não conheceriam de outra forma, né? Exato. Então essa troca é muito importante, Exatamente. Porque hoje a nossa maior dificuldade é trazer o cliente a primeira vez no bar, né? O cliente chegou a primeira vez, a gente vai, eu garanto que eu garanto que a gente consegue entregar algo legal e que ele vai gostar. Então, ele vindo lá a primeira vez, a gente vai fazer ele se sentir à vontade, vai entregar um drink legal, uma comida legal, e ele vai com certeza gostar ou recomendar e voltar, né? Que é o que a gente está tendo já hoje, esse retorno, vamos supor, e as indicações, né? Que legal. E deixa eu perguntar, o valor desse prato aqui, que é a truta?
Hoje daí a truta no roteiro gastronômico a gente colocou ela a R$44. Legal. Né? Até um valor promocional. E é um preço, hoje o nosso bar ali ele tem uns valores diferenciados até em relação a outros restaurantes, né? Porque agora a gente vai mudar o cardápio novo, então ela vai sair o preço vai aumentar. Então é melhor truta, aproveitar, né? Aproveitar que agora, semana que vem, já vai estar com preço diferente lá no cardápio novo, né? Maravilha. Então no roteiro ela vai sair a 44, né? Maravilha, cara. E qual que é o arroba do Black pra galera seguir e se atentar, né? As novidades aí, né? Arroba Black Concept Bar. Tudo junto. Tudo junto, então, isso. Arroba Black Concept Bar. E lá sempre tem a programação, as lá novidades. A gente coloca, toda semana tem videozinhos novos, postagens novas de produtos propriamente da casa, né? Com programação da semana, do fim de semana, agenda dos DJs também que vão tocar na sexta e no sábado, né? Nossa. Então a gente sempre vai mantendo atualizado ali para estar interagindo com o pessoal, né? Que legal, cara. Pô, a gente já tá indo aqui pro final, muito rápido aqui esse episódio. E, cara, quero te agradecer, né, por estar aqui, por ter contado um pouquinho aqui para o nosso público, né, um pouco da tua história, um pouco dessa tua trajetória, né, que é curta ainda no Black, né, mas já muito intensa, né, cara. E te desejar muito sucesso, né, cara, que venha muitos e muitos anos e muitas novidades aí no Black Concept Bar, né. Eu que agradeço, né, e espero que também o pessoal possa lá conhecer, curtir o lugar, né. E aí agradeço mais uma vez também ao André, a Joyce também do Blumencast e o pessoal do roteiro gastronômico também por ter fechado essa parceria aí, a gente poder mostrar mais as caras, por exemplo, né? Que é verdade, cara, muito legal. E eu agradeço aí todo mundo, né, que acompanhou esse episódio aqui com a gente que agradece, né, todo mundo que está vindo aqui, realmente pra gente é muito legal, pra vocês também tá sendo, eu tenho certeza, né, conhecer um pouco mais da história aqui desses nossos empreendedores, né, para entender um pouquinho mais aí dos estabelecimentos gastronômicos. Blumenauense é tão ligado, né, na gastronomia, nos bares, nos restaurantes que abrem, né, que se perpetuam, que se tornam tradicionais aqui. Praticamente é o papo aí das rodas, né, de amigos aí é sobre isso, né? Tu viu lá, tu já foi lá, tu já comeu aquilo, já comeu isso e tal. Então a gente gosta muito de viver essa gastronomia aqui em Blumenau, né? E muito mais legal é conhecer um pouco da história por trás aqui dos empreendedores. Então já peço mais uma vez aí para vocês se inscreverem no canal do Blumencast, episódios todos os dias. Siga então o @Black Concept Bar, siga o @Blumencast, siga Blumenau Gastronômico. Eu vou ficando por aqui, eu sou o André Cantoni, até o próximo episódio e tchau!